cabível a interposição de recurso imediato ou direto. Veja que em nenhum momento a CLT fala que não cabe recurso. Não cabe recurso imediato ou direto. O que a parte tem que fazer na prática? Faz o protesto nos autos, ou protesto na ata, pede a consignação na ata de audiência, aguarda a decisão definitiva e no recurso da decisão definitiva, a parte vai impugnar tanto a decisão definitiva quanto a própria decisão interlocutória. É o que diz a CLT, meus amigos. A CLT fala que, em havendo uma decisão interlocutória, somente será possível a apreciação do seu merecimento em recurso da decisão definitiva. Dessa forma, tem uma decisão interlocutória, a gente faz o protesto nos autos, aguarda a decisão definitiva e no recurso da decisão definitiva, que ele é chamado de imediato ou indireto, eu consigo impugnar aquela decisão interlocutória. Muito bem. Mas essa linha de raciocínio é importante porque a grande vantagem desta sistemática é justamente a celeridade processual. Porque, por exemplo, comparando com o processo civil, lá em havendo uma decisão interlocutória, a regra é o cabimento do agravo retido, que fica hibernando nos autos, e ele é julgado por ocasião do julgamento da apelação, e o agravo de instrumento ele é cabível em situações excepcionais. Como no processo do trabalho não há a figura do agravo retido e o agravo de instrumento ele serve para destrancar recurso, a sistemática ela é em prol da própria efetividade do processo. E isto vem sendo debatido, inclusive agora, na elaboração e aprovação do novo Código de Processo Civil, porque é uma vertente muito forte com o objetivo de eliminar o agravo de instrumento do processo civil. E a inspiração é justamente essa grande característica do processo do trabalho, qual seja a da irrecorribilidade imediata ou direta das decisões interlocutórias. Fique muito atento a esta característica, porque ela está realmente na ordem do dia. E o processo civil vem se inspirando nisso, com toda essa fundamentação que eu acabei passando para vocês. É isso, pessoal. Com isso nós terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, no qual analisamos as questões atuais e polêmicas dos recursos trabalhistas, principalmente visando a sua preparação e aprovação no exame de ordem. Segura um pouquinho que no próximo bloco responderemos as 5 dúvidas dos candidatos de todo o Brasil. Até daqui a pouco. Meus amigos, iniciaremos agora o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Participe do nosso programa, mande e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Teremos um grande prazer em responder às suas dúvidas. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta e a resposta vem na sequência. Qual é ela? Professor Leone, uma das principais novidades na Justiça do Trabalho é a exigência do depósito recursal no agravo de instrumento. Você poderia explicar um pouco essa atualização? Excelente pergunta. Essa pergunta, como foi debatido no nosso primeiro bloco, o bloco tema do dia, realmente foi o grande assunto de 2010 em processo de trabalho e esta é a nossa grande preocupação. Realmente, se o tema do dia são os aspectos atuais e polêmicos dos recursos trabalhistas, o grande foco desse nosso programa é o depósito recursal em agravo de instrumento. Como eu disse, foi a principal novidade de 2010 em processo do trabalho. Lembrando qual foi essa novidade. A Lei 12.275, de 29 de junho de 2010, alterou a redação do inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 897 da CLT, incluiu o parágrafo 7º ao artigo 899 da CLT, trazendo esta famosa figura do depósito recursal em agravo de instrumento, correspondente a 50% do valor do depósito do recurso a ser destrancado.
O objetivo desta atualização foi realmente evitar a interposição protelatória de agravo de instrumento, que tem, em tese, uma função secundária na Justiça do Trabalho, qual seja de destrancar recurso. É o recurso cabível, à luz do artigo 897, a linha B da CLT, é o recurso cabível contra despacho denegatório de segmento de recurso no juízo ACO. Explicando melhor, no primeiro juízo de admissibilidade recursal, chamado de juízo ACO, o juiz, ao analisar os pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, se ele denegar seguimento ao recurso, o recurso cabível para dar seguimento a esse recurso é o agravo de instrumento, que até a atualização era um recurso isento de depósito recursal, o que levou uma interposição protelatória de agravos de instrumento, o que vem prejudicando em muito a efetividade do processo, o que vem contribuindo para uma demora na entrega da prestação jurisdicional. Lembrando que as verbas trabalhistas têm natureza alimentar, o que demonstra um caráter urgencial, e o trabalhador ele é chamado de hipossuficiente, que é a parte mais fraca. Então, realmente, há um esforço do legislador, da jurisprudência, dos doutrinadores estudiosos do direito em reformas em prol de efetividade do processo, que é o que a gente chama de acesso justo, real e efetivo ao judiciário trabalhista. E esta novidade vem contribuindo em muito para isso. Vem contribuindo para realmente se evitar uma interposição desarrazoada de agravo de instrumento. Então, agora, em tese, a empresa, que normalmente a maioria dos recursos são da empresa, ela vai ter que pensar duas vezes antes de interpor o agravo de instrumento, porque ela vai ter que recolher 50% do valor depósito do recurso a ser destrancado. Mas, como disse no primeiro bloco, duas questões polêmicas também foram resolvidas nesse viés. Houve uma solução de questões polêmicas que vinha realmente causando uma dúvida. Quais eram essas questões polêmicas? Primeira questão da natureza jurídica. E a natureza jurídica foi definida como efetivamente de um depósito recursal, porque objetiva realmente a garantia do juízo para uma futura execução por quantia a ser promovida pelo empregado exequente. Alguns entendiam que tinha natureza jurídica de taxa recursal, mas não realmente prevaleceu o entendimento em prol de ser um depósito recursal efetivamente. E a segunda dúvida é a seguinte: se o juízo já estiver garantido, o TST pacificou o entendimento na Instrução Normativa 3 de 2003, que não haverá necessidade do depósito recursal, porque o juízo ele já está garantido. É isso, pessoal. Sobre o depósito recursal em agravo de instrumento, fique atento, principalmente você que se prepara para as provas de exame de ordem. É um dos temas mais importantes, mais atuais e também mais polêmicos do processo do trabalho. Legal? Pensamento positivo, ânimo firme. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor Leone, como é exercido o jus postulandi em grau recursal na Justiça do Trabalho? Olha, essa também é uma questão importantíssima e fundamental. Abordamos isso no bloco 1 e também vamos abordar isso agora no bloco 2, pela importância do tema. Eu sempre digo nas minhas aulas que em 2010 esse foi o segundo grande tema de processo do trabalho, principalmente por causa de uma decisão que nós tivemos em 2009 que acabou refletindo em 2010. Vamos abordar e responder de uma forma completa para solucionar qualquer tipo de dúvida. O que é o ius postulandi? Lembrando, no processo civil, temos três grandes capacidades, quais sejam a capacidade de ser parte, a capacidade processual ou para estar em juízo ou legitimácio ad processo e a capacidade postulatória. A capacidade de ser parte é a aptidão para figurar no processo como autor ou como réu. Já a capacidade processual ou para estar em juízo é a aptidão para praticar atos processuais. E, por fim, a capacidade postulatória é a aptidão para postular em juízo. Lembrando que a capacidade postulatória ela é privativa de advogado, segundo o próprio artigo 1º